Oi, pessoal, boa tarde. Estamos aqui começando mais um nosso podcast Inclusão. Eis a questão. Isso, eu e minha amiga Fer estamos aqui para abordar mais um tema. E hoje, nessa tarde, a gente tem um tema falando sobre autismo e altas habilidades. Que é um assunto incrível. Sim, E antes o convidado é mais incrível ainda. Que bom! A gente já bateu um papinho aqui para conhecer um pouquinho, né, Fer? E vai ser um prazer realmente falar mais a fundo sobre isso e que vocês possam aí aprender um pouco mais com a gente. Com certeza, eu acho que todo ensinamento é válido, todo conhecimento. Com certeza. E que bom que não é vendido, né, Fer? Com certeza. Não, o conhecimento é, como diz, né? Podem roubar tudo, menos o conhecimento. Exatamente. Não Mas como tirar. antes de começar, eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, falar um pouquinho sobre eles. Os nossos sinceros agradecimentos à Gadalf, à Cocan, a Espaço São Bento, também o nosso muito obrigado. Interarte, também. Doutor Prajá, Farmaera, Lubrificantes Grossi, Well Informática, Clínicas Interviva, Igor Lorenzato, assessoria esportiva, sorveteria Elite e Serve Festa 100%. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo apoio, obrigado pela força, obrigado a todos que acreditam nesse trabalho que a gente está fazendo, porque o importante é levar a inclusão e sem vocês a gente não estava aqui fazendo esse bonito trabalho. É isso né? aí. Isso é o mais importante. Verdade. E aproveitar e já pedir aquele like no canal para você se inscrever, porque vem muita coisa boa por aí. Isso aí, curta, compartilha, aperta o sininho lá. Aperta o sininho. E tô aprendendo. Bora lá. Bom, vamos lá então, né, Fer? Vamos chamar o nosso entrevistado de hoje. A gente vai conversar com o Rodrigo Tanaka. Ele é professor, formado em linguística, também é professor de matemática e vai bater um papo sobre esse tema que eu já disse, autismo e altas habilidades. Boa tarde, Rodrigo. Seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Ei, que bom, que bom. Rodrigo, fala para nós como que foi tudo isso que surgiu até chegar ao diagnóstico de autista. Me conta um pouquinho da sua história. Bom, vamos lá. Eu sou um oitentista, né? Nasci na década de 80, lá quase não se falava de autismo, principalmente aqui no interior de São Paulo. Não tinha muito diálogo, não tinha muita informação, principalmente. Não. Havia, como ainda há, um estigma muito grande sobre as moléstias psicológicas, né? Os pais morrem de medo do filho ser taxado de retardado, de várias outras alcunhas, né? Isso naquela época. Ainda você sente? Ainda. É. Ainda. Né? Tem muito rótulo ainda, né? O pessoal adora colocar rótulo. Os pais preferem qualquer coisa a ter um diagnóstico de alguma moléstia psicológica no filho, né? Acho que o filho não é normal e tudo mais. Ainda existe um estigma muito grande, mas diminuiu bastante, principalmente depois, né, que o Mion ganhou aí o terreno da mídia, usou a influência dele nas redes sociais para trazer o assunto para um foco de discussão que antes não tinha. Né? Então, meu diagnóstico ele foi doloroso. Né? Minha mãe, ela sempre teve a vontade de ficar muito próxima de mim, e eu, como autista, eu não sou avesso, né, a proximidade, né? Não diria que eu sou antissocial, mas eu não sinto a necessidade que ela tinha, por exemplo, de um abraço e tudo mais. Isso para uma mãe com um filho criança é muito doloroso. Porque eu gosto de apertar. Para um autista, qual seria essa sensação? De essa aproximação para ele... Vamos começar fazendo uma separação de águas aqui. Quando a gente fala em autismo, a gente está falando de um transtorno de espectro. Então pode ser que a minha experiência como autista não seja a mesma experiência de outro autista. Tá? Cada um é do jeito. Tem alguns traços que são comuns para o diagnóstico, mas de modo geral, o autismo ele se apresenta de maneiras diferentes em diferentes pessoas. A gente diz que o autismo ele tem 90% de comprometimento genético e 10% aí de comprometimento ambiental. Então isso aí influencia bastante nessa diversidade. Bom, então a minha mãe não me levou ao psiquiatra que fez o diagnóstico, foi uma tia minha, tia Bel, que já faleceu. Ela me levou ao psiquiatra. Ela começou a perceber alguns sinais, é isso? Isso. Desde bebê? Desde bebê.
desde Olha. bebê. Ela disse a ela que foi sempre desde bebê. Eu comecei a falar muito cedo, eu comecei a escrever sem ninguém me ensinar muito cedo. Eu tinha um joguinho de... algum insano me deu, no meu aniversário de 3 anos, aquele joguinho com cubos de letras para formar palavras, que é para legal. crianças de 8 anos, né? E aí ele escreveu E um alguém- livro. Não diria um livro, mas eu já sabia organizar os Olha que cubos legal. e brincava muito com Lego. Então minha tia percebeu isso daí e falou, bom, tem alguma coisa, vamos ver. Que massa. Então eu tive meu diagnóstico muito cedo. Foi tratado desde cedo? Não. Não foi. Você começou a ler e escrever com 3 anos, né? Isso. 3 anos. Sozinho. Sozinho. As irmãs do colégio onde eu estudava, as irmãs da Ressurreição, no colégio lá de Catanduva, também perceberam. Elas criaram, talvez, não sei se foi o primeiro, mas lá em Catanduva, pelo menos, aqui do lado de Rio Preto, pelo menos foi o primeiro curso. Elas criaram um programa especial dentro do conteúdo didático, que elas chamavam de jogos na época, que nada mais era do que oferecer figuras geométricas para a gente fazer montagens, letras para a gente fazer montagens, figuras abstratas para a gente montar como a gente quisesse. Então, nesse aspecto, elas foram pioneiras nesse estudo aí. Ó, foi muito bom para mim. Né? Fortaleceu o diagnóstico. Tenho até hoje uma facilidade muito grande para formar figuras geométricas e tudo mais, por isso meu interesse na área da matemática. Eu não diria que eu sou pesquisador, eu diria que eu sou mais um curioso, porque eu não cheguei a formalizar uma pós-graduação na área de matemática aplicada, mas eu gosto muito de estudar os modelos fractais, principalmente os modelos do Mandelbrot. O que seria isso? Traduz pra gente. Modelos fractais? Imagina um floco de neve. Nossa! O floco de neve ele é formado Já por imaginei. fractais, que são repetições do triângulo dentro da mesma figura, Pois aí fica aquela figura para formar uma perfeita, figura linda. toda. Que Isso. legal, cara. E você Modelos despertou fractais. curiosidade pra isso. Isso. Olha. Isso. Gente, Pois é, pra uns passa despercebido e pois pra é. outros vai mais a fundo. Exato. Então foi uma coisa positiva, Foi uma coisa positiva. Sim. né? Eu sempre tentei tirar de todas as minhas experiências ao longo desses anos, né? Eu sempre tentar olhar o lado positivo. com certeza. Tudo tem o lado Como foi positivo e informado negativo. pra você? De que idade? Ó, filho, você é assim, essa... O médico, depois da avaliação neuropsicológica, foi... Naquela época não tinha muito tato Você social, se não. Não. considerava uma pessoa diferente? Meu Eu Deus, eu sabia tenho que eu era tal coisa. diferente. É. Pra mim foi muito bom saber por quê. Né? Na época eu não tinha internet. Se eu quisesse saber alguma coisa, eu tinha que ir, tinha que perguntar, tinha que pesquisar A naquelas enciclopédia. enciclopédias imensas, né? Britânica, da Tola Russa, Barça. É isso. Pra achar, às vezes, um verbetezinho minúsculo, autismo é tal coisa. Eu falei, pô, tá, mas o que eu faço com isso agora? Então, foi um trabalho bem extenso de terapias. A maioria delas que eu me submeti experimentalmente, porque não tinha comprovação de nada. Não tinha conteúdo, não tinha nada. Por exemplo, eu cara. fiz teatro 5 anos. Para construir isso aqui que você está conversando agora, foram 5 anos de teatro Que gostoso, cara. E foi para bom. aprender a criar um personagem. O eu de verdade, ele é arrogante, ele tem um monte de características que, socialmente falando, tornariam você bem inviável teve o convívio. a sensibilidade de poder ser aceito na sociedade, eu tenho que formar um perfil. Antes da gente começar, você estava falando que você é psicanalista, eu falei que os psicanalistas me torturaram, né? Foi no sentido positivo. figurado. Você viu que eu aprendi a fazer isso, né? Falar no sentido figurado. É entender de uma outra forma. Eles me forçaram E a ter a sensibilidade. Eu não tinha, naturalmente. Não é uma coisa natural minha ter a sensibilidade. Mas você se negava? Não era uma coisa de negar. Eu simplesmente não sentia. Eles me fizeram construir um caminho alternativo dentro da minha cabeça Que legal. que me permitia racionalizar a sensibilidade para Perfeito. poder simulá-la. Então é isso que eu faço hoje. A gente simula. E você se sente bem assim? Eu gosto de ser quem eu sou. Eu gosto da minha vida, eu gosto das minhas realizações, eu gosto do meu trabalho. Eu não diria que é uma vida ruim, não. Porque eu conversando com você, cara, eu adorei você. Eu adorei, Obrigado. eu já virei fã mesmo. E o importante é isso. É saber que você se sente bem dessa forma. Tem uma frase muito legal, ergo sum. Né? Eles dizem que é a frase dita pelo
Oráculo de Delfos, ergo sum, conhece a ti mesmo. E eu tentei buscar essa frase ao longo da minha vida. Acho que conhecendo as suas limitações é que você descobre de fato as suas capacidades, que você pode ir além. Mas se você não sabe em que ponto você quebra, como é que você vai além desse ponto? Justamente. Eu faço terapia faz 18 anos. Então, você sabe como é que é, né? A terapia, Então, ela tem seus momentos. Ela tem seus momentos. E quando te quebra por dentro, é libertador. Porque você tem que se construir. Isso. Se reconstruir. É a reconstrução. Uhum. Recentemente eu conversei com uma pessoa que hoje eu posso considerá-la uma amiga, uma dentista, ela me tratou. E na época ela estava passando por um problema com o filho dela autista. O marido não aceitava de jeito nenhum o autismo. Uhum. E ela estava passando por uma série de situações, imagina, ao ponto de comentar comigo na mesa ali, sendo... Eles adoram fazer isso, né? Pois é. Eles conversam, fazem perguntas. No pior você momento com a boca possível, aberta. com a boca aberta, com um negócio pontudo enfiado Você ali. não consegue Você vai fazer falar. o quê? Fala, não, você tá errada. Não, porque né, aquela lança na sua Só boca. concordo. Só concordo. E é isso. O filho estava tendo muita dificuldade de se reconstruir. Era tão grande a não aceitação do pai que o filho também não aceitava o diagnóstico. Porque não aceitava que se falava. Era um reflexo, né? Era um espelho, mais ou menos, né? Isso. Meu pai me rejeita. Opa, então eu sou assim mesmo. Acabou que ele saiu de casa de uma forma bem violenta, né? E foi embora de casa. Ela ficou bem mal com isso. Mas pode acontecer. Quando você não lida com esse problema da forma adequada, essa explosão, é uma coisa que pode acontecer. Você fez do limão uma limonada. Tentei. Não Espero que tenha ficado agradável. Que bom, que bom. Mas me fala mais esse processo, né? Depois a sua adolescência, essa questão de aluno mesmo, no seu dia a dia, na escola, como que... A adolescência, para mim, foi o meu marco de libertação, eu diria assim. Eu tinha uma inclinação muito grande, um dos meus hiperfocos sempre foi religião, apesar de eu não ser religioso. Eu não tenho assim uma crença e eu não acredito em Deus da maneira como a maioria das pessoas acredita. Mas religião sempre foi um interesse muito grande que eu tive. Eu queria entender por que as pessoas oravam, por exemplo. Então eu estudei primeiro a religião católica, que era a religião dos meus pais, depois tive contato com o espiritismo através de uma tia minha que é espírita até hoje. Depois eu fui conhecendo diversos tipos de religião, seitas, cultos, religiões orientais, foi muito educativo para mim. E, enfim. Mas na escola, chegou a sofrer bullying? Calma. Hoje tem esse Vou chegar nome. lá. Na adolescência eu fui seminarista. Eu cheguei a vir pro seminário secular aqui em Rio Preto. Eu ia estudar para ser padre, quer tocar? Eu estudei para ser padre, foi lá que eu conheci uma das melhores turmas que eu já tive na minha vida. Posso fazer propaganda do colégio aqui? Foi um colégio de freiras aqui da cidade, não vou falar o nome. Mas a turma do primeiro e do segundo anos do ensino médio, para mim, foi muito bom. Legal. Eles me compreenderam assim, de formas em que... Te acolheram. Sim. Eu costumava passar meus intervalos lendo na capela, eu tinha uma boa desculpa para isso, né? Afinal de contas, eu seminarista, ficava na capela rezando. Ninguém ia me incomodar, ninguém achava estranho. E o silêncio te confortava. Exceto algumas meninas da minha turma que acharam estranho, né? Então elas iam lá me perturbar na capela. Na capela. E foi muito bom elas terem feito isso. Né? Foi uma troca de experiências muito grande, a gente conversava juntos. Você ficou quanto tempo lá? Elas rezavam 2 anos. 2 anos. 2 anos. Eu saí no final do segundo ano do ensino médio. É. Isso, aí eu fui para São Paulo fazer linguística. E aí você atuou nessa área, como professor? Atuei como professor por 6 anos. E como que era? Antes ele tem que falar aonde ele foi formado. Vixe. Por favor, então diga. Onde eu fiz linguística? Eu fiz linguística na Universidade de São Paulo. Na na USP. USP de São Paulo. Eu nunca achei o nome tão grande coisa assim, tá? Desculpa, USP. Mas eu nunca achei o nome tão grande coisa assim. Eu fui porque o programa deles era o melhor de linguística na época. E por que você resolveu fazer linguística? Assim, na verdade, eu ia fazer letras português e inglês, que era o que todo mundo, né, vai para a faculdade de letras para fazer.
Mas durante o ciclo básico, na época chamava assim, é o primeiro ano que eles davam várias disciplinas para um tal de ranqueamento, que era um segundo vestibular que você tinha que fazer dentro do curso de letras, porque eram 900 vagas e não tinha 900 vagas dentro do programa de português e inglês, por exemplo. Então eles faziam um ranqueamento com a sua nota e de acordo com a nota que você tirava, a média do primeiro ano, você podia escolher o que você queria fazer. Durante esse ciclo básico, eu tomei contato com uma parte da linguagem que eu não conhecia, que é o aspecto matemático da linguagem. Então, na época, a USP estava desenvolvendo um software de análise de diversidade e variação linguística. Eu me interessei muito por isso. Eles tinham um acervo muito grande, áudio de áudio e transcrição, de falas, de entrevistas com pessoas, assim, nos últimos 20 anos na época, agora já vai fazer 40 anos, um acervo de transcrição para mostrar a variação linguística. Quando a gente jogava os dados da transcrição dentro do software, ele gerava uns índices matemáticos que me interessaram demais. Então, quer dizer que a gente não fala a gente gosta ao invés de nós gostamos, simplesmente por hábito ou alguma coisa assim. Existe um aspecto matemático na variação da linguagem interrelacionado com o ambiente. Que é uma linguagem mais popular, por isso que dá tanto índice assim, ou não? Podemos dizer que sim. Desculpa. Um aspecto. Vamos devagar. É uma coisa bem leiga, tá? Eu não cheguei a me tornar pesquisador na área de linguística, eu só fiz a graduação mesmo, fiz o TCC, mas eu não segui como pesquisador da área. Aí veio matemática. Isso, eu virei professor de português, de redação e filosofia, aí veio a matemática. E aí, com tudo isso, como é que você se descobriu que você tinha altas habilidades? Então, como eu falei, a questão da matemática sempre foi muito evidente, desde pequenininho, com as figuras geométricas, equações. No ensino médio, principalmente, eu tinha uma facilidade muito grande para entender gráfico, coordenada cartesiana, funções, principalmente. Não sei se a gente conversou isso lá no Instituto. Eu aprendi a contar muito cedo. Daquele outro formato que tu falou, fala um pouquinho. Como eu aprendi a ler muito cedo, as irmãs lá da Ressurreição, elas me acolhiam muito lá. E tinha uma professora do ensino fundamental que não ia muito com a minha cara. Eu costumava corrigir as contas de divisão que ela fazia na lousa e isso não era muito agradável para ela. Se ela tivesse explicado que era desagradável, eu teria entendido, mas ela nunca explicou. Ela simplesmente me mandava muito para a diretoria. Vai. Você que dá no meu lugar. Tipo isso. Então, eu passei esse ano do ensino fundamental, quase metade dele praticamente na sala da diretora. Na época era a irmã Norma. E ela estava estudando na época uma teoria de contagem chamada Método Trachtenberg. E como eu ficava muito lá, eu já sabia ler, eu li esse livro lá durante as minhas idas, o método de contagem Trachtenberg. Então eu aprendi a contar por esse método. E a gente pode dizer que foi aí que eu descobri que eu tinha um pouquinho mais de habilidade com matemática e tudo mais. Um pouquinho mais de habilidade, ele tá sendo divertido, pessoal. É importante a gente fazer uma diferenciação. Porque se confundiu por muito tempo altas habilidades com QI alto. Não é a mesma coisa, tá? Não necessariamente uma pessoa com altas habilidades tem o QI elevado. Sim. Nem todo mundo é um Einstein, tá? Sim. Apesar de ter altas habilidades, não necessariamente vai ter o QI elevado. Sim, porque as pessoas confundem muito, para contextualizar o que você está falando, as pessoas confundem muito, pessoal, que quando tem um QI elevado, não sei o quê, ou altas habilidades, superdotação que o pessoal fala, acha que o cara é um gênio em tudo. Não é um gênio em tudo. Ele tem habilidade naquela área. Exatamente. Como ele tem a habilidade na matemática, por exemplo. Essa é a habilidade dele, ele não é bom em tudo, ele é um pouco mais nessa área, né? Isso. Pode complementar. Geralmente as altas habilidades, elas vêm um combo, né? Você também tem uma memória muito boa, então é muito fácil confundir com o QI elevado por causa da capacidade de memorização que as altas habilidades geralmente trazem.
Então, por muito tempo, né, usou-se até um termo errado, chamavam de superdotação. Tá? É um termo errado. O termo correto é altas habilidades, porque você não é superdotado, você simplesmente tem altas habilidades, como você falou, em determinada ou determinadas áreas. É bom que as pessoas confundem, acham que superdotado é bom em tudo. E é perigoso porque como ele é, não sei se é a forma correta de eu falar que tá achado que ele é bom em tudo, então se ele vai mal, ou se ele cai um pouquinho de produção, as pessoas acham que já não é mais. Existe uma pressão muito grande, sim. Sim. Eu passei por isso principalmente no ensino fundamental, um pouquinho da minha vida adulta, mas existe sim essa pressão. É um peso muito grande você levar isso, né? Achar que você tem que ser bom e você... Exato. A expectativa das pessoas em cima de você é muito grande, cara. Não diria nem que é expectativa. Expectativa é a primeira vez que você faz. A primeira vez que você demonstra alguma coisa diferente, assim, que as pessoas acham positivo. A segunda vez é expectativa. Eles ficam na expectativa de você fazer de novo, de você demonstrar de novo. A partir da terceira vez já é obrigação. Ninguém tem expectativa mais. Eles esperam de você aquele padrão elevado. Né? É igual o Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras tá indo bem. Cai um pouquinho, vai lá torcida e cai de mal. Poxa, mas aí você pegou o Palmeiras, que tá sempre em baixa, pô. Brincadeira. Ela é palmeirense. Meu pai era corintiano, eu não torço pra time de futebol. Meu pai era corintiano, e dá uma briga boa, vocês dois. Então é isso, a expectativa é muito alta, né? Sim. O que mais? Essa questão assim que a gente estava comentando antes de começar, o preconceito, né? Você sentiu isso na pele, a questão da sociedade, como eu já comentei, dos alunos com você tinha uma certa diferenciação. Quando me propus a dar aula, eu já tinha dado conta dessa questão da minha apresentação para os alunos. Tanto é que eu mantenho contato com alguns alunos que eu tive até hoje ainda. Um deles, inclusive, quando eu falei que era autista, não acreditou e não acredita até hoje. Você se sente a necessidade de ter que expor, olha, oi, muito prazer, eu sou o Rodrigo, eu sou autista. Hoje eu faço isso. Na época em que eu comecei a dar aula, eu não fazia. Talvez tenha sido um erro. Eu não acho que seja uma fraqueza ou alguma coisa para eu sentir vergonha. Talvez um ponto de facilidade de comunicação, de interação com os alunos mesmo. Talvez se eu tivesse explicado que eu era autista, alguns mal-entendidos teriam sido evitados. Não houve muitos, mas de vez em quando a sala começava a fazer muito barulho... O que você sentia? Não é que eu sentia. Existe uma necessidade... Quando o autista ele tem uma explosão diante de muito barulho ou de um som que incomoda, ele não tem uma explosão violenta, ele não sente nada. Ele apenas quer que o barulho que está incomodando cesse. Entendeu? Não importa como. Tanto que às vezes está num lugar barulhento, o autista dá um berro, ele volta e continua fazendo as coisas dele como se nada tivesse acontecido. Né? Eu gostava muito de bater no quadro negro da lousa, quadro verde, né? Então quando começava a exceder o limite, eu pá no quadro, aí todo mundo parava, aí eu continuava explicando normal. Porque é uma coisa que incomoda realmente. Até o barulho me incomoda. Eu não posso com bombinha, eu não posso com bexiga, porque eu tenho essa sensibilidade, eu tenho muito aguçada. Eu não vou em festa junina, eu tenho pavor de tudo que é estampido. Estampido me incomoda num tanto. Eu odeio que me dá susto. Eu odeio que me dá susto. Susto é terrível mesmo. É uma coisa, eu acho uma brincadeira ridícula. Então não posso fazer com você. Não pode. Você gosta de susto? Um amigo meu um dia me deu um susto. Não é que eu fiquei tão... Eu descasquei ele. Nossa. Eu descasquei. Pra ele aprender, porque ele já sabia que eu não gostava. Ele já sabia, então. Ele já sabia. E ele foi fazendo. Porque as pessoas às vezes não têm a noção, vai muito no... Não, o que mais tem é pessoa que não tem noção. Vamos combinar uma coisa. Né? Sim. E como é que foi essa questão das amizades? Pra você foi tranquilo no decorrer da trajetória?
Olha, eu não sei se é diferente para as outras pessoas, mas eu tenho poucos amigos mesmo. Não, eu também. Não sei como é para as outras pessoas. Eu nunca me incomodei com isso. Os Se amigos te que eu chamarem tenho, pra ir numa balada, você fala, não, não tô afim. depende da balada. Depende da balada. Eu vou, sim. Mas... Putz. Não, putz não. Putz é um lugar que você não vai viver nunca. Mas O barulho não permite. Eu já chegaria na porta e a vibração do barulho já não ia Mas me aí deixar já aconteceu uma situação dessa, de Já. saírem com os amigos e aí você, eu não quero, Já. aí você tem que Às se vezes a gente explicar. começa, vamos no barzinho, beber alguma coisa, Aham. beliscar. Aí do barzinho, não, vamos pra baladinha. Aí na baladinha eu chego, eu já tentei, mas eu chego na porta da baladinha, não dá. É um negócio que eu sinto na pele, sabe? A vibração da música. E aí você tem que se explicar, isso acaba sendo Eu me explico, tem que se tedioso. explicar. Você se cansa explicando, porque o que mais cansa, pelo menos o meu tipo de autismo, é ter que ficar se explicando o tempo Isso todo. me incomoda. Todo momento, mas você não vai por quê? Pô, cara, eu não vou porque eu não quero ir, não tem que ficar me Aí você explicando. tem por que eu não explicar quero. para a sociedade Aí tem porque que cair, ó, você eu sou sente uma autista, falta lugar. muito grande sobre esse assunto Isso, perante a eles, não é? isso. É desse jeito. Eu não gosto de ficar me explicando. Olha, eu não explico, não. Hoje eu tô com 40 anos, eu falo, não quero ir, não vou. Não tô afim. Um Tô dos meus cansada. hiperfocos é regra. Aliás, é um detalhe comum no diagnóstico de muita gente no espectro, a questão do regramento. Tem autistas que têm um hábito cotidiano, uma disciplina. Qual é seu Então, hábito, acorda, faz exatamente as mesmas coisas. Quebrou a rotina, Quebrou te a rotina, desconcentra. é terrível. Eu tenho que acordar. Primeira coisa que eu faço, eu acordo, uso o banheiro, escovo os dentes, passo fio dental e eu tenho que fazer o meu café. Mesmo que não vá tomar, eu tenho que passar o café. Já aconteceu um dia de burlar o sistema? Levantar e já ir fazer o café? Direto? Não. É tudo muito certinho. É tudo muito Te incomoda regradinho. as coisas nas ordens? E A casa tem que estar... É o famoso toque, né? Isso, Não, eu tem que já- estar assim. Aí você vai... novamente, sou profissão, mudou isso em mim. Eu tinha assim, as coisas É. tinham que estar alinhadas em 90 graus, com Teve parede que se central. redescobrir. Sim. É Sim. quase um toque. Ou... O toque é compulsivo. Isso. Pro autista não é compulsivo, é aquilo que eu te Mas falei vai do te regramento. incomodar. Não é que incomoda, não é que incomoda. As canecas têm que estar todas viradas com a abinha para a direita, porque eu sou destro. Então tem que estar fácil para eu pegar. Eu estudei E um se pouco. eu chegar e virar assim, eu te servir de outro jeito? Aí você vai Então, e volta. Não chegou a ser uma pesquisa, mas eu fiz um estudo sobre mim mesmo de por que eu fazia isso. Se tiver assim, eu vou gastar mais energia para pegar a caneca virar pra mim e trazer para cá. Eu percebi que esses meus comportamentos compulsivos, eles tinham essa característica. Eu sempre tento deixar as coisas alinhadas da Mais maneira práticas. que eu vou sentar na cadeira e ter tudo fazendo o menor movimento possível. Eu percebi que, por exemplo, para chegar nos lugares, às vezes o GPS me dá um caminho e ele é mais longo. Talvez para evitar alguma coisa que ele acha que tem no caminho, mas eu sei que o outro caminho gasta menos combustível. Eu não consigo seguir o GPS. Eu vou pelo caminho que eu sei que gasta menos combustível. Te estressa algum momento? Te enfada em alguma situação que você tem que parar, respirar, calma, Rodrigo, agora deixa eu fazer. Ou não? A situação que eu te falei do barulho, por exemplo, um lugar muito barulhento. Só a que questão as do pessoas ruído. estão fazendo muito barulho, conversando alto e dando gargalhada na sua orelha. E não é um ambiente, isso. Não, repito, se isso acontecer, por exemplo, no Teatro Comedians, lá em São Paulo, onde eu fui para dar risada, eu fui para ouvir as pessoas gargalhando, não me incomoda. Mas, por exemplo, estou na minha Você sala tem que de ir trabalho preparado, então. e pessoas dali começam a gargalhar, começam a rir, e eu estou tentando trabalhar, não tá fora da regra, entendeu? Aí você vai O educadamente, lugar por não é favor, pra cale isso. a boca, querida. Ou você já dá um berrão. Primeiro eu tento. Hoje em dia eu tento. Porque você foi doutrinado, Vai na né? cozinha porque eu me policio. Você prefere muito pra sair? isso. Às vezes eu saio. Nem sair, né? Sai, não, vai dar uma volta e dar uma respirada. Sair também foi uma conquista da terapia, tá? Por isso que eu digo assim. Porque antes você eu já tinha teve que se explosão. policiar. Eu não admitia eu ter que sair do lugar onde deveria estar tudo em silêncio, tudo quietinho. Uhum. Quer dizer, não sou eu que estou contra a regra lá. Né? Os outros é que estão conversando. Não é o lugar para estar produzindo aquele ruído, e eles estão produzindo aquele ruído naquele lugar. Biblioteca, então, é uma bênção pra você.
Inclusive, eu trabalhei 5 anos na biblioteca do Instituto Federal, lá em Catanduva. Agradecer muito as meninas que me acolheram muito bem também. Tiveram uma paciência de Jó comigo. Até pra gente, né, mudando um pouco do assunto da biblioteca, mas a gente pra dormir, né? Se tem um ruído, a gente não consegue. Pelo menos assim, é um pouco complicado você dormir. Uma goteira. Uma goteira, uma avenida que não para de passar carro, Verdade. não é? Uma Washington Luiz da vida. Cara, eu já morei no centro. Não, dá, Então, menina. não tem como você dormir no centro. Aí tem as janelas anti-ruídos e tal, mas isso te incomodaria também. Você acredita que o primeiro apartamento que eu peguei aqui em Rio Preto, eu não passei tempo suficiente nele antes de fechar o negócio? E eu fui descobrir depois que eu já estava morando que o trem apita bem na curva do apartamento. Aqui na Boa Vista, ali no cantinho, perto da Pedro Amaral. E aí foi mais terapia pra gente aprender. Hoje eu não consigo ouvir o barulho do apito do trem. E esse não trem, me incomoda esteja mais. onde você estiver, esse barulho vai estar com você. Exatamente. Não é? Exatamente. Em Rio Preto, em qualquer lugar que você estiver, vai ter a buzininha O tal do dele. apito. É, o apito. E aí você saiu. Pediu pra sair. Não, eu fiquei. Ah, você ficou. Você conseguiu, desafio. Ah, interessante você lutar. A Né, pra isso. terapia conseguiu contornar isso aí. Barulho de avião, normalmente, né? Em Primeira alguns vez bairros, que eu entrei né? no avião, rapaz, eu fiquei desesperado. Como é que foi? Fiquei desesperado. A hora que o avião começa a girar a turbina, É. fiquei desesperado. Ah, que delícia, né? Não E dá. quando dá aquela... O Ron não me assusta em nada. O problema Ele foi para. aquele zunido, a hora que começa A a turbina. girar, A turbina. antes dele acelerar a primeira vez. Como é que... Depois que ele acelerou, ele estava lá em cima. O motor de avião, inclusive, virou um outro hiperfoco meu. É um hobby. Eu estudo motor de avião depois dessa primeira entrada no avião. Principalmente dos aviões ingleses, principalmente o Spitfire. Que meu apelido na internet, nick de jogo, inclusive, é Spitfire, por causa dos aviões ingleses da Segunda Guerra Mundial. Que são os motores Rolls-Royce, que serviram de base para os modelos dos aviões. É o tal do hiperfoco. Isso. Todo indivíduo com espectro autista, ele tem esse hiperfoco? Não. Ou não? Novamente, não. O hiperfoco ele pode se manifestar ou não, apesar de ser um componente bastante comum no diagnóstico, ele não é necessariamente obrigatório. Nenhum componente é necessariamente obrigatório no diagnóstico do autista. Nem mesmo a dissocialidade, que se apresenta em 90% dos casos de autismo, vem acompanhado de dissocialidade, que é aquilo que você falou no começo da falta de empatia. Tá? Mas nem esse componente ele é obrigatório. Nem todo autista pode ser agressivo. Isso. Né? Cada um reage de um jeito. Cada um Cada um reage tem de um as suas coisas. Cada um tem o seu sistema de funcionar. Né? Isso. E tem algumas coisas que é igual. Esse negócio de ter a rotina regrada Então, certinho. nada é permanente. Não tem, tipo assim, as 5 coisas que todo autista tem. Não existe isso. E até você comentou, né? Aí você faz toda a rotina de manhã, Isso. aí você vai pra escola, vai trabalhar. Então, meu horário ele tem uma flexibilidade muito grande. Eu não faço todo dia o mesmo horário. Apesar de ser todo dia a mesma quantidade de horas, sim. eu alternei os dias, os horários, para não criar essa rotina no serviço. Porque o meu serviço, ele às vezes precisa de alguns elementos que não são previsíveis. Tipo, às vezes acontece uma situação em que já tive que dar entrevista para uma televisão, tem que fazer bastante trabalho externo, às vezes, porque eu trabalho com processo seletivo, né, na escola também. Então, eu costumo ir apresentar um instituto nas escolas públicas, algumas escolas particulares, na Praça da Catedral aqui, a gente faz um trabalho bem junto à Secretaria do Trabalho. Então, são situações em que eu não posso exigir que a situação me dê rotina. Então, também fez parte da terapia eu me habituar. Você acha que sem a terapia você seria uma outra pessoa? Eu não consigo me imaginar sem a terapia. Quantos anos você faz? Desde os 8 anos de idade. Oh. Eu tenho 43 hoje, 35 anos de terapia. E a gente vai fazer a vida inteira, né? Porque é tão bom, né? Eu acho terapia libertador. É libertador.
Libertador. Pra mim, pelo menos, foi. Porque é a cada dia você se descobre. Sim. Todo dia você tem um abacaxi pra Todo descascar. dia tem isso. Todo dia tem um abacaxi novo. E como você lida com isso? Então, Né? sem a terapia tem um papel muito importante nisso. Primeiro, Com certeza. na minha cabeça original, uma vez que eu descasquei o abacaxi ia permanecer descascado no mesmo lugar que eu coloquei para sempre. E meu único problema era o abacaxi. Só que não é assim, né? A vida tem abacaxi, tem limão, tem um monte de frutas. E além das frutas, um monte de coisa. É, e não dá pra ficar ali pra sempre. Troca de lugar. São situações novas às quais eu tenho que me habituar. Readaptar. Né? Então, Ressignificar. ressignificar. Acho que é a palavra, Isso. Então, a conclusão Todo que eu cheguei dia, com né? o meu primeiro terapeuta foi essa. Que eu ia ter, se eu quisesse conviver em sociedade. né? Foi muito forte não pra como você? normal. Foi muito... Muito forte? Avassalador? Nossa, eu tenho que... Pra eu... No começo foi. No começo foi porque... aceitar, né? Isso que eu quero dizer. O problema não era eu. E eu tinha que mudar para ficar aceitável o convívio com os Parar a outros. sociedade. Porque Olha era que uma estranho época em que eu isso, não né? podia chegar e falar, ó, gente, molecada de 9, 10 anos de idade, eu sou autista. Porque naquela Primeiro porque eles nem sabem. Vão falar, o que é isso? É uma Não, doença? eu ia apanhar, Eu vou eu ia pegar? apanhar. Posso tocar? Porque Olha que horror, né? A gente era escondido, isso aqui não tinha nada. Nossa. Nada. Eu sempre fui muito grande, né? Sempre fui muito forte. Então não tem como não tinha como não chegar a ele. Então, não tinha como não chegar a ele. Não tinha como. Então foi avassalador nesse sentido. Eu ter que processar que eu ia ter que me sujeitar a essas mudanças por vontade própria, que não é uma coisa que ninguém podia me impor, que tinha que partir de mim, e que eu ia ter que mudar para conviver com os outros. Isso foi difícil. Você fez uso de medicamento? Não quis. Eu não quis tomar, minha mãe também era contra. Nem fitoterápico, nada. Nada. Foi só a mente. Para falar que não teve nada, foi muita dipirona envolvida, porque a dor de cabeça com barulho, eu tenho até hoje, quando começa muito barulho, mas ela vem rasgando a cefaleia. É como se fosse uma enxaqueca também. É uma enxaqueca bem forte. Então, a dipirona comeu solta. Mas foi, assim, o único medicamento que eu fiz uso, assim, claro, né, fui ficando mais velho, hoje em dia eu tomo pressão, controle de diabetes, mas para controle psicológico... Vou te falar uma coisa interessante. Se eu pudesse, eu continuaria morando na Inglaterra. Porque lá todo mundo é meio que autista. Fala um pouquinho sobre isso. Os ingleses, eles são muito polidos, né? São muito educadinhos. As escolas lá, por exemplo, no kindergarten, no fundamental... Quanto tempo você ficou lá? Foi bastante tempo. Não sei precisar. Eu voltei pra cá na adolescência. Acho que na quinta, sexta série. Você nasceu lá, então? É. Ficou uns 13 anos lá, então. Bastante. Mas a gente via bastante pra cá também. Mas a sua tia já daqui, quando todo fez mundo o aqui. diagnóstico foi aqui. Foi tudo aqui. Certo. Então, o kindergarten lá, você já aprende desde pequeno a servir os outros coleguinhas também. Que nem como no Japão, por exemplo. Tem a hora do almoço, a turma se serve, depois 2 representantes, tem as tarefas diárias. Então, é sempre em duplas. Então, todo dia uma dupla limpa os apagadores da lousa e a caixinha de pó de giz. Outra dupla varre o chão. Outra dupla serve o almoço. Outra dupla lava as coisas do almoço. Tem isso daí. Então, você aprende desde cedo as regras. Então, para mim, era muito bom o conjunto de regras. Então, você se adaptou melhor lá. Quando veio pra cá, aqui foi uma bagunça, gente. Aqui foi uma bagunça. Choque de realidade. Foi um choque de realidade. Aí bagunçou tudo aí dentro. Aí bagunçou. Aqui foi um choque de realidade. Mas foi bom. Experiências vão construindo a gente, né? O que você espera pro futuro? Em relação a esses diagnósticos, porque a gente até comentou antes, né? O autismo não era muito visto lá atrás. E depois da pandemia, podemos dizer assim, que veio com um índice muito grande, veio avassalador. Vou repetir, aqui no Brasil, principalmente, ele ganhou força, a discussão sobre, não só do autismo, mas de uma série de deficiências psicológicas, ele ganhou força nas redes sociais. Começou a ser debatido nas redes sociais, por influenciadores, cada vez mais. Então isso daí está trazendo o assunto para o campo da discussão. O que eu acho muito importante, é muito válido. Demorou muito tempo, eu acho, para se discutir isso. Tá?
uma criança com autismo, ela sofre muito, tanto quanto um surdo, quanto um mudo. Existem autistas que têm uma dificuldade muito grande de se comunicar, que têm perda cognitiva, perda no mecanismo da fala. Eles precisam de ajuda, eles precisam ser vistos. A questão das altas habilidades também é uma coisa que a escola, de modo geral, não está preparada para lidar. Como é que é para você lidar com essas duas coisas simultaneamente juntas? O autismo e a superdotação. Como é que dá isso no teu cérebro, na sua percepção? Eu nunca parei para pensar muito nisso, tá? Você não é a primeira pessoa que me faz essa pergunta. Mas eu vou te dar a mesma resposta. Eu sempre convivi com os dois, eu sempre fui as duas coisas, eu nunca pensei nelas separadamente. Então eu não consigo pensar assim, como é que é ser autista e ter altas habilidades. Eu não consigo fazer essa inflexão. Eu não sei em que ponto um termina e onde começa o outro, entendeu? Você acha que dá legal para os dois caminharem juntos? Com certeza, com certeza. Eu acho que dá legal para todo mundo caminhar junto o tempo todo. Não importa qual seja a sua dificuldade. Eu acho que você só precisa de compreensão. Saber que a luta não é por igualdade, é por equalidade. A luta é essa. A gente tem um costume muito grande de lutar por igualdade. Igualdade é que todos tenham direito. Ok. A lei garante que todos tenham o mesmo direito. A questão é a equalidade. É você fazer esse direito chegar na pessoa que precisa. Perfeito. Né? Perfeito. E você tem percebido, até no papel de professor, essa falta nas instituições? Tem uma falta tremenda. E ela não está exatamente na instituição. Porque a instituição, se ela for cobrada, ela faz. Eu digo de modo geral, né? Vamos pensar assim, em qualquer tipo de trabalho. Né? Que seja tanto numa instituição educacional, mas que seja, como eu disse, no trabalho, nas grandes empresas, como lidar com isso. Então, eu acho que tem uma falta de despreparo muito grande dos profissionais que trabalham no setor que deveria entender desses problemas. Perfeito. Tem uma falta de... Vamos lá, um autista falando isso. Existe uma falta de sensibilidade nessas pessoas. Elas lidam com números. Parece que não estão lidando com pessoas. Sabe o que eu sinto? Vou ser bem sincero com você. Em vez de você estar lá, porque você é autista e é capaz de falar, eles colocam outras pessoas que são teóricos, que se acham donos da razão, que estão certos. Eu acho que a gente, como pessoas, deveria ter em cargos públicos pessoas com deficiência física, pessoas que podem falar. No lugar de fala, entendeu? Dar voz. Eu acho que isso seria muito mais fácil para acontecer inclusão. Você não acha? Acho. Com certeza eu acho. Porque fica muito na teoria e não na prática. E aí a coisa não acontece. As coisas não acontecem porque é difícil que uma pessoa que não tem aquela deficiência entenda o que passa aquela pessoa com aquela deficiência. Sim. Né? Sim. Por exemplo, eu falei isso para uma colega, inclusive. Nós começamos a trabalhar juntos e a primeira coisa que eu faço hoje em dia, quando alguém vem trabalhar junto comigo, eu falo, eu sou autista, tô a cartilha do autismo, eu sou assim, não é frescura minha, não é arrogância, eu sou assim. E eu dei a cartilha do autista para essa minha colega. Eu não sei se ela leu, eu não sei se ela não leu. Mas eu expliquei para ela, por exemplo, da minha sensibilidade ao olfato, que a gente estava falando aqui no começo. E ela passou a ir trabalhar com um perfume com cheiro de morango artificial. Absurdo o cheiro do perfume. Não apenas... Calma! Não contente com o perfume, ela botou um vidro de... Esse palitinho em cima da mesa dela. Aromatizador? Desse tamanho aqui, ó. Um aromatizador de uva. E pá, acendeu o aromatizador, gente. Incenso, então? Sabendo que, né? E aí? Eu não tenho problema com incenso. O que me incomoda é o cheiro de fruta natural, de fruta artificial. Como? Por quê? O cheiro de fruta artificial não tem cheiro de fruta de verdade. Ele é um óleo
Verdade. Muitas vezes é óleo de peixe, que põe em batom, geralmente. Eles colocam no aromatizador e no perfume aquela essência do óleo de peixe, porque confunde a sensibilidade do olfato das pessoas e elas sentem o cheiro gostoso. Isso aí foi descoberto durante a crise lá dos Estados Unidos, em que eles comiam inclusive carne podre. Mesma época que foi criado o ketchup da Heinz. Eles comiam carne podre, vestiam coisa podre, então eles passavam esses aromatizadores à base de óleos de peixe. Olha. Para enganar o olfato. Essa questão da percepção, eu tinha comentado isso com você antes, né? Nem todos têm. Não. Aquela questão da piadinha, né? Para alguns autistas, sim. Seria isso. Se eu fizer uma piadinha aqui, o autista, ele não entende. Não é que ele não entende. Ele não tem essa percepção, né? Que é uma brincadeira. Ele vai encarar como... O autista, ele não tem isso. que rir só porque você acha que você contou uma piada, entendeu? É isso. Ele ouviu o que você disse, ele entendeu a piada, inclusive, mas ele não vai rir. Por quê? Por que ele tem que rir de uma coisa que você achou engraçada? Não achou engraçado? Tá vendo? É isso. Ele não achou engraçado, por que ele vai rir? Eu não achei engraçado, o que eu vou rir? Pois é, hein? Tem alguns autistas também que têm como parte do espectro, eles não conseguem decifrar metáfora, linguagem metafórica, né? Então, é difícil para eles entenderem a linguagem figurada, mas não são todos os autistas. Tá? Às vezes o autista simplesmente não achou graça da sua piada mesmo. Quando tem esse problema da linguagem metafórica, geralmente é porque algum mecanismo da linguagem e da fala ele acabou comprometido. Aí são os autistas que têm aquele trejeito na fala, às vezes tem uma dificuldade, parece que estão sonolentos o tempo inteiro. Geralmente eles têm um comprometimento, algum comprometimento cognitivo aí junto do espectro também. E essa questão da matemática, voltando para a matemática lá, você pulou de série por saber muito matemática ou você cumpriu todas as Então, a etapas? irmã Norma queria que eu tivesse me adiantado 2 anos. Meus pais não deixaram. Então eu segui normal. Porque era chato pra você já sabia que a pessoa ia falar, como é que você conseguiu, como é que você ficava na sala? Então teria sido, mas a irmã Norma me tirava da aula muito durante a manhã para participar daquele programa de jogos que eu falei para vocês. Então ela ensinou coisas interessantes, ela substituía. Isso. Perfeito. Eu não vou dizer que eu não fiquei entediado em momento nenhum, porque não era sempre, mas ela quebrava bastante o tédio com isso daí. Que legal, hein? Ela foi desbravadora, cara. Por isso que eu falo que é visionário. Eu não vi esse programa em nenhum outro lugar, nenhuma escola por onde eu trabalhei, eu passei, eu não vi isso. Olha, ela tá viva ainda. Então, eu não sei se o colégio faz ainda. Cara, porque Colégio das Irmãs da Ressurreição. Ela foi desbravadora de perceber, tirar você e colocar você naquilo que você gosta. Eles tinham uns programas muito legais nessa escola, inclusive. De sexta-feira tinha sempre a apresentação de uma peça teatral organizada pelos alunos, então o grupo ficava responsável naquela semana. Foi onde eu descobri, inclusive, a sua habilidade. Minha habilidade com teatro, e eu percebi que eu podia usar isso para... Você tinha mais facilidade de decorar as falas? A cabeça da criança de 7, 8 anos, né? Quando eu fazia peça de teatro, todo mundo me aplaudia. Então, devia estar alguma coisa certa, né? Então, eu fui me interessando, por isso daí falei, tem que dar certo. Você se sentia recompensado. Isso, a recompensa. E a facilidade por decorar falas... Ajudou muito. Interpretar, se pôr no lugar ali, fazer toda aquela encenação. Ajudava tranquilo bastante. Para você. Que legal. No teatrinho lá do ensino fundamental era mais jogral, vamos dizer assim, né? Não era tanto interpretação gestual, não tinha grande necessidade de interpretar nada. Você não tinha vergonha. Não tinha vergonha. Eu não tinha vergonha. Por quê? No palco eu descobri uma coisa muito interessante. Eles botavam uma luz na sua testa aqui e todo mundo sumia. Sim. Ficava você e a luz, entendeu? Então não precisa encarar a plateia. Muita gente acha que o artista não tem vergonha, que nada. Ele simplesmente não vê a plateia. Não vê mesmo. Ele não vê, ele não escuta. Isso, eu aprendi assim quando eu fiz teatro, porque eu gostava de teatro também. Eu pegava um ponto e ia ver aquele ponto ali e não chegava mais nada. Pega um ponto e vai. É isso. Entendeu? E com o tempo você vai aprendendo a olhar algumas coisas. Mas assim... Cara, que demais. Eu acho que
a fala, né, do Rodrigo, principalmente nessa questão de, como eu disse, né, fazer do limão uma limonada, ele teve que se redescobrir. Com certeza. Né? Ele foi buscar nas terapias, se entender e ser aceito pela sociedade. Isso. Né? Primeiro se E nem aceitar, todos pensam Primeiro se dessa aceitar. maneira. né? E mais uma das coisas, né? Porque qualquer problema que você tenha, a mudança é de dentro. Uhum. Não adianta você buscar em um Não. templo, não adianta, se você não se sentir tocado, Não. a transformação é de dentro para fora. Eu sempre falo isso. E independente de qualquer religião e que seja, isso foi o seu despertar, Foi. né? Você viu a Definitivamente. necessidade que precisava mudar para ser aceito na sociedade. Eu precisei tomar uma decisão. Ou eu viveria como um pária, que é o que muita gente faz. É isso lá. E talvez como pária eu tivesse atingido um nível de excelência muito alto. Como? E talvez como pária, pária? como pária, isolado da Ah, sociedade. sim, tá. Eu tivesse atingido um nível de excelência muito alto. Não ia ter tido os obstáculos que eu tive. Ou eu ia ter que me recriar, me reescrever para conviver, mesmo que limitadamente, com a sociedade. Eu escolhi a segunda coisa. Eu quis esse contato, mesmo que limitado, com a sociedade. Minha irmã, se ela um dia ouvir esse podcast, ela vai dar risada, porque ela me acha o antissocial. Imagina se eu não tivesse feito esse esforço por socializar. Como é que é o nome dela? Renata. Ô, Renata, um beijo, querida. Amo ela, minha monstrenga. Eu amo teu irmão, cara. Eu virei fã. Porque você, É um exemplo, né? é um exemplo. Que é isso, gente. E você consegue, assim, falar muito bem, explicar muito bem. Você, cara, você é um cara didático. Você é um cara Não, que didático. isso. É muito bom isso. É muito Você bom. fica encabulado. Olha, eu por mim ficava 3 horas conversando, Foi muito bom o mas papo. passou rápido demais. Foi rápido. Eu achei que ia demorar 50 minutos, só que ele falou, falei, nossa. Não, mas Eu vi passar, gente, vocês são muito legais mesmo. Boa, vai indo. E a gente queria agradecer. Eu que agradeço a E com o tempo oportunidade. a gente quer fazer mais coisas de inclusão, trazer mais pessoas e você, se você puder, eu quero que você volte aqui. Claro, só convidar. Tá bom. Tamo aí, tá, gente? Então tá bom. Obrigado. É isso aí. Obrigado, Rodrigo. Você aí de casa, o que esteja ouvindo. Esse foi mais um podcast. Um rico podcast. Hã? Um rico podcast. Inclusão eis a questão. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, né? A Gadalf, a Cocan, o Espaço São Bento, Interarte, Dr. Prajá, Farmaera, Lubrificantes Grossi, Well Informática, Clínicas Interviva, Igor Lorenzato Assessoria Esportiva, Sorveteria Elite e Serve Festa 100%. Nosso muito obrigado. Pessoal. A gente agradece. Vocês viram como dá para ir desmistificando e você entendendo como é que a gente pode fazer inclusão. Porque a inclusão acontece quando a gente consegue desmistificar as coisas. E a gente tá aqui pra isso, o podcast tá aqui pra isso, pra fazer a função. Levar conhecimento com informação e naturalizando as coisas. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Um Fê. beijo e peço de novo, dá uma força no canal, aperte se inscrever, aperte o sininho, vai lá no nosso Instagram, no meu, no do Rodrigo, no do Rafa. E vamos divulgar a inclusão porque vale a pena. Exatamente. Um beijo. Um beijo, boa semana para todos. Valeu. E até o próximo. Pessoal, obrigado. Até. Obrigado, tchau.